Pessoal, quero conversar um pouquinho com você hoje sobre o último tema a respeito da série Independência. E neste sábado nós vamos falar sobre o fim de um reino. E eu quero falar sobre o fim do seu reino, o fim do reino do eu, do meu trono, daquilo que eu quero. Eu quero passar por alguns assuntos que são um pouquinho polêmicos, difíceis de você interpretar, e eu não pretendo em momento algum esgotar alguns assuntos aqui que são muito complexos. Então eu quero começar, por exemplo, falando sobre o suicídio. Então, algumas pessoas, quem de vocês já tem algum parente, algum conhecido que já passou por isso, se suicidou porque a coisa estava bem difícil? Leandro, Eugen, Lauro, Karine, algumas pessoas, a Fran, aqui atrás. Não estou enxergando. Quem está ali? Quem? Laura? Walter? Não, Walter, ali do lado. Quem está ali do lado? Michele. Nossa. É o reflexo do óculos. Muito bem. E é um assunto muito difícil para a gente lidar. Muito complicado, muito complexo. Tem algumas coisas que a gente não consegue explicar e a gente não pode fechar o assunto e jogar a chave fora. Mas eu quero passar um pouquinho por esse assunto. Na verdade, um pouquinho disso aqui seria o seguinte: quando uma pessoa se encontra nessa posição, ela está, na verdade, numa situação que é muito positiva. Ela está inconformada com o seu hoje, com a sua situação atual. E para nós, muitas vezes, isso é importante, não é? A gente estar inconformado. A gente, muitas vezes, a gente olha para a nossa situação e a gente diz: puxa, não é isso que eu quero estar vivendo. E, joia, isso é muito importante. Mas a parte do suicídio vai um pouquinho mais adiante. Porque a outra pessoa, essa pessoa que faz isso, ela está, na verdade, num encontro de duas forças. Uma delas é essa, que é positiva, mas a outra é a falta de esperança de que o amanhã pode ser diferente. Então, a expectativa que a pessoa tem sobre o futuro não existe. E aí ela tem uma antipatia à própria vida. E toda paixão, e eu vou falar bastante sobre paixão hoje, toda paixão que a pessoa eventualmente tinha no começo da vida, aos poucos vai se transformando em raiva. Até que finalmente o último ato de ódio, de raiva que ela comete, é contra a sua própria vida. E ela encerra tudo aquilo que poderia ser. Algumas outras pessoas que não passam por isso, mas chegaram a uma conclusão de que, puxa, eu não estou satisfeito com a minha vida hoje. Não está legal, não está bom. E isso é positivo. Mas as pessoas começam a ter uma apatia sobre a vida. Ela não tem uma antipatia à vida, mas ela já se torna apática. E tem muitos e muitos cristãos, e talvez alguns aqui hoje, que têm uma certa apatia sobre a vida, sobre o futuro, sobre o seu dia a dia. E muitos de nós, então, começamos a ver a paixão para viver como algo que a gente tem que deixar de lado. As paixões, na verdade, a gente considera que é coisa de criança, é criancice. E, afinal de contas, todos nós temos que amadurecer e começar a cumprir com as nossas obrigações. E muitas vezes a gente aprende isso, e muitas vezes a gente passa adiante isso para os nossos filhos, e de geração em geração, a gente vai crescendo, dizendo: escuta, deixa de lado esses sonhos, deixa de lado essas paixões, e agora cai na real e começa a trabalhar em cima das obrigações. Agora, quando a gente começa a olhar a vida desse jeito, que a obrigação é coisa de maturidade, e as paixões são coisas de crianças, é coisa de meninice, de criancice, eu paro para pensar um pouquinho o seguinte: Jesus, certa vez, disse: o reino dos céus pertence às criancinhas. E se nós não nos tornarmos como elas, de modo algum, nós entraremos no reino dos céus. Então, faz com que você e eu, pelo menos um pouco, a gente pare, pense e reflita: como é que eu estou olhando para a vida? De uma maneira apática, aonde o dia a dia não importa, as minhas paixões eu devo jogar fora, e eu preciso começar a me concentrar apenas nas minhas obrigações. E alguns cristãos, algumas igrejas batem muito forte nisso.
usam, por exemplo, a Bíblia, Romanos 7, versículo 5, que fala que a nossa natureza pecaminosa, através da lei que nos foi dada, através de Moisés, faça com que surjam as paixões pecaminosas. Então, a minha natureza pecaminosa tem paixões e eu preciso eliminar essas paixões. Está escrito na Bíblia. Porém, o que na verdade está sendo dito aqui é que uma paixão de uma natureza pecaminosa simplesmente vai ser pecaminosa. Por quê? A origem dela está na carne, está no meu corpo, está na minha carne corrompida. Então, essa carne corrompida não vai desejar as coisas de Deus. E é normal. O que você e eu precisamos prestar atenção é que nós temos que fazer uma revolução nas nossas paixões. E não eliminar as paixões da nossa vida. Senão, gente, se você olhar um pouquinho, por exemplo, para o budismo, que é uma religião enorme no mundo inteiro, e tem princípios de vida muito bons, mas na sua essência o budismo fala o seguinte: não deseje, não tenha desejo, elimine as tuas paixões, e viva uma vida separada, viva uma vida que não deseja, não tem paixão pelas coisas materiais. E muitos cristãos pararam nessa posição. E quando você começa a viver desse jeito, você começa a eliminar, ou no mínimo você transforma esse Deus que te criou num Deus impessoal, com o qual você não tem relacionamento, com o qual você não pode buscar as coisas da sua vida, com o qual você não pode conversar a respeito de melhorar a situação familiar. Nenhuma dessas coisas é boa para nós que estamos vivendo o cristianismo. Não é boa para nenhum ser humano. Nem o suicídio, nem uma vida de apatia, onde a gente não tem mais nenhuma paixão, a gente não tem mais nenhum desejo. Se você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se a gente para pensar um pouquinho sobre o que Deus fez, e como Ele foi criativo, e como Ele é criativo a cada reprodução humana, cada pessoa uma diferente da outra. Se você olha para a natureza, quantos detalhes, e Deus realmente está nos detalhes, é impressionante. Você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de alguém muito especial, de alguém cheio de paixão pela vida, alguém que tem tanta paixão pela vida que ele vai viver eternamente, e ele existe eternamente. Desde sempre ele existiu, e sempre vai continuar existindo. Para você ser uma pessoa assim, você tem que ser apaixonado pela vida. Para você querer viver para sempre, você tem que ser, na sua essência, uma pessoa extremamente apaixonada pela vida. E você e eu devemos reproduzir a mesma identidade. Precisamos ter a mesma paixão que Deus tem pela vida. Pelas cores, pela criatividade, pelo romance, por uma vida extravagante, por uma vida maravilhosa. Santa, mas muito boa. Então, o que você e eu precisamos fazer aqui é não jogar fora as paixões, ou a nossa paixão, e sim fazer uma revolução do tipo de paixão que nós temos. Aonde está a origem? Está na minha carne caída, na minha raça humana caída, desobediente, ou está numa nova pessoa que Deus me fez? Deixa eu desenvolver um pouquinho mais esse raciocínio. Quando você tem uma vida desconectada de Deus, você começa a fazer com que as tuas paixões enderecem, por exemplo, a tua liberdade. Eu quero ser livre, eu quero fazer aquilo que eu quero. Quero fazer o que dá na minha cabeça, não quero ninguém dizendo para mim o que eu posso, o que eu não posso. Quando você começa a viver desse jeito, a tendência lá na frente é você começar a olhar, por exemplo, os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e você começa a viver olhando para isso, dizendo, isso aqui é arcaico, isso aqui já era, isso aqui foi para uma outra época, e eu não vou seguir nenhuma dessas regras. E você começa então a viver de um jeito, numa liberalidade, que quando você toma uma decisão, quando você menos espera, você começa a fazer umas coisas que já na sequência vão te aprisionar. O interessante é que quando você tem as tuas paixões carnais, longe de Deus, você começa a tentar alimentar a sua liberdade, quando você menos espera, você se tornou preso pela sua própria
decisão, a sua própria vontade de fazer as coisas. E muitas vezes, você pode perceber isso em qualquer um e em você mesmo. Nós achamos que a nossa liberdade sempre está em outro lugar. Exemplo, estou com 6 anos. Puxa, seria tão bom se eu tivesse 9. Aí eu poderia ver tais e tais filmes. Puxa, seria tão bom porque eu poderia dormir um pouquinho mais tarde. Aí chega aos 9 anos, puxa, se eu tivesse 12 anos, eu poderia ver esses e esses filmes. Poderia ficar mais tarde, poderia sentar no banco da frente, no carro. Aí você chega nos 12, puxa, se eu tivesse 15, aí sim seria muito legal. Aí sim eu poderia fazer as coisas que eu quero. Aí sim eu seria feliz. Chega nos 15, puxa, se eu tivesse 18, pá, aí sim seria muito bom, porque daí sim eu vou ter meu carro, ou pelo menos vou poder voltar a hora que eu quero, vou poder fazer qualquer coisa que eu quero. Aí chega nos 18, puxa, se eu tivesse uns 24, eu podia estar ganhando mais dinheiro, já teria uma carreira, já teria terminado a faculdade. Puxa, se eu tivesse isso, aí sim eu poderia fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu ainda não estou fazendo tudo o que eu quero. Aí você escolheu a sua carreira, seu curso, começa a sua profissão, e passa a ser mais alguns anos, chega lá com 40, 45, você pensa, puxa, se eu tivesse 30, podia voltar atrás e ter feito um outro curso aos 24, e aí a nossa liberdade, volta e meia, quando a gente finalmente chega, acha que alcançou, a gente olha a situação que a gente se enfiou, e quantos de nós estão trabalhando numa profissão e dizem, como eu quero me livrar disso? Como eu queria ser liberto disso? Como eu queria não estar fazendo o que eu estou fazendo? Porque constantemente a nossa liberdade, separada de Deus, nos leva para uma prisão fria, escura, sozinha, solitária. A liberdade não pode ser transformada em uma liberalidade, numa libertinagem. Quando a gente começa a perceber que as nossas paixões, em certos momentos, a gente deseja, por exemplo, digamos que eu sou casado, não, digamos não, eu sou casado. Eu esqueço disso, mas de vez em quando eu lembro, tá? Mas eu tô certinho, tá, fofinha? Tô bem certinho, não fiz nada. E a minha esposa, a atual esposa, né? Antes ela era a minha noiva e antes era a minha namorada. Então hoje é minha atual esposa. Quase me perdi aqui. Mas enfim. Aí eu sou livre, eu quero fazer aquilo que eu quero. E de repente eu tenho um caso com outra pessoa. Por quê? Porque eu quis. Ninguém vai saber. Eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu quero, eu sou livre, eu faço o que eu quero com a minha vida. E quando você começa a agir em cima do teu eu, em cima dessa liberdade, na sequência, o que é que você sofre? As consequências da decisão que você livremente tomou. E você não apenas fere a si mesmo, mas você fere a pessoa com quem você teve uma relação, você fere a sua esposa, e você fere a sua família, e você fere uma comunidade inteira. Interessante a gente ter o seguinte, o pecado, a gente não gosta de falar essa palavra, mas ela existe, está no dicionário. O pecado é uma decisão que a gente toma livremente, que nos leva para uma prisão, que nos leva para sofrimento. E quando a gente começa a olhar o que é que Deus tem para dizer a respeito disso, eu quero citar para vocês alguns versículos que vão nos ajudar bastante em relação a esse assunto. Gálatas 5, versículo 1. O apóstolo Paulo, que acho que é um cara que vale a pena a gente escutar. Às vezes eu pergunto para o meu filho, daí, o que você está aprendendo? E aí ele diz, o professor falou tal e tal coisa hoje na sala de aula. Eu acho que ele tem razão, né, pai? Aí eu pergunto, quantas cidades esse cara tem homenageando o nome dele? Quantas catedrais já foram erguidas em homenagem a essa pessoa? Então eu diria o seguinte, Gabriel, ouça o que alguns homens na Bíblia falaram. No mínimo, reflita sobre isso. Então, o apóstolo Paulo, acho que tem até uma cidade meio grandinha aqui no Brasil, né? Que tem alguns milhões de pessoas, que talvez tenha o maior faturamento no Brasil. Não sei, mas talvez valesse a pena escutar essa pessoa que viveu um tempo atrás. E ele escreveu o seguinte,
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se a gente está procurando liberdade, a gente tem que saber procurar no lugar certo. E não está no meu eu. Está numa pessoa. Vamos reforçar isso aqui. Talvez seu próprio Jesus, não sei se vale a pena escutar Jesus, porque afinal de contas ele só venceu a morte, né? Só isso, uma coisa pequenininha, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 pessoas. Uma coisa que você e eu fazemos constantemente, né? Nossa, acho que, não sei se vale a pena escutar Jesus. Será que vale a pena escutar um cara que venceu a morte? Mas vamos, só por desencargo de consciência, eu vou ler para vocês o que ele falou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Porque quando a gente toma as decisões em cima do nosso eu, nós momentaneamente sentimos-nos livres. Momento de euforia, eu fiz isso, e daqui a pouco a gente vê, está preso. Em outro versículo, esse homem, Jesus, falou o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está procurando liberdade? Não procure satisfazendo o teu ego. Ali você vai ser preso. Ali você vai ser colocado numa prisão fria, escura, e vai ser difícil de sair. Jesus disse: conheça a verdade, se exponha a mim. Se eu te libertar, verdadeiramente, olha, eu prometo, eu garanto para você que você vai ser livre. Agora, a liberdade em Cristo exige que você olhe um pouquinho adiante da liberalidade. Não simplesmente aquilo que você deseja fazer do jeito que você quiser. Olhe para a liberdade em Cristo de uma maneira um pouquinho mais além, um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais cheia de consequências positivas. Porque a ilusão da liberalidade nos aprisiona. E o Filho, Jesus, ele veio para nos libertar. Você quer ter uma vida livre, solta, tranquila? Se relacione com Jesus e ele promete para você que você vai ser de fato livre. Um pouquinho mais sobre paixão. Paixão hoje em dia, no dicionário, diz o seguinte: é uma emoção, um desejo muito forte. Mas há muitos séculos atrás, a definição de paixão era paixão de Cristo. Paixão tem muito a ver com desejo, tem a ver com sofrimento, tem a ver com morte. No princípio, esse significado era muito mais utilizado do que hoje. Mas quando você olha a paixão de Cristo, você pode perceber um homem que sofreu por algumas coisas que ele considerava muito preciosas. Uma das coisas pelas quais ele sofreu é a nossa vida. Ele sofreu por você e por mim. Como diz o Mary, não apenas para a gente não precisar sofrer, para ele mostrar como é que faz, mas também é verdade o substitutivo. Ele morreu no nosso lugar, para a gente não precisar morrer eternamente. Mas aqui, quando você olha o sofrimento de Jesus, você percebe que ele está fazendo isso porque ele valoriza algumas coisas. Ele sofreu por algumas coisas. A paixão de Jesus, o sofrimento que ele teve, era canalizado para algumas coisas. Essa liberdade, na verdade, nos aprisiona, nos escraviza e nos faz sofrer. E ele sabia disso tanto que ele decidiu morrer por você e por mim, para destruir a força do pecado sobre a nossa vida. Porque o salário do pecado é a morte, e ele não quer que a gente morra. Ele quer que a gente viva, e viva eternamente. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E uma vida, não simples, mas uma vida abundante. E não apenas na vida eterna, já. Deus sabe, Jesus sabe, o que o pecado causa na nossa vida. Causa tristeza na nossa vida, causa dor na nossa vida, mas também causa isso nas pessoas que estão ao nosso redor. Não é apenas você que sofre a dor, não é apenas você que sofre o dano. Muitas pessoas ao seu redor vão sofrer junto com você e por causa de você. Agora, olha que interessante, talvez
uma outra pessoa que valesse a pena a gente ouvir, talvez o rei Davi, que teve algumas experiências muito fortes. Uma pessoa que conseguiu arrancar uma ovelha da boca de um leão, de um urso. Um cara corajoso, determinado, não porque ele era valente, mas porque ele tinha crenças muito fortes, muito claras. Coisas muito claras dentro dele que ele tinha que cumprir. Acho que vale a pena a gente escutar o que este homem descobriu em Deus. No seu dia a dia, ele percebeu o seguinte, Salmo 119, versículo 32, diz assim: corro pelos caminhos dos teus mandamentos. Correr, gente, você só corre quando você está confiante, quando você está seguro, que você está enxergando o trajeto. Você não corre no escuro. Pois me deste um coração livre. Em outra versão diz, me deste um coração com entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você começa a conhecer os mandamentos de Deus na sua essência, não na superficialidade, mas quando você começa a entender de fato esses mandamentos, você percebe que você é livre. Eu já vou dar um exemplo para vocês vão ficar muito confortáveis com esse conceito. E outra vez ele diz em Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Está vendo como Deus é uma pessoa fantástica, como Ele gosta de olhar as coisas que você tanto deseja, os caprichos que você gosta. Gente, não se preocupe que Deus não é mesquinho. Se você gosta de carro, ótimo. Você gosta de casa? Ótimo. Gosta de roupa? Ótimo. Gosta de perfume? Ótimo. Gosta de caneca? Ótimo. Deus também gosta. Ele curte as coisas que a gente cria. Não esqueçam, nos últimos dias, quando Jesus voltar, Ele vai dizer assim, tragam todas as coisas que vocês criaram, porque as nossas obras nos seguirão para a eternidade. Gente, curta tudo aquilo que você sabe fazer. Viva a sua vida de uma maneira intensa. Seja apaixonado pela sua vida. Curta o seu hobby, curta a sua família, curta os teus amigos, curta uma boa comida, curta uma boa atividade física, curta os estudos, a leitura, o que você gosta. Seja apaixonado pela sua vida. Deus é apaixonado pela sua vida. Ele morreu pela sua vida. Sofreu pela sua vida. Então viva a sua vida intensamente. O máximo que você puder. Não se restrinja. Não se reprima. Meu Deus do céu. Isso só mostra a minha idade, né? 46, lembrei dos menudos. Quem lembra do Sandrine, lembra dos menudos? Comprou, né, o discão, né? O bolachão, você tinha? Quem tem o bolachão do menudo ainda? A Gisele tem? Precisa trazer. A Paola tem? Meu Deus do céu. A Ana? Você tem o bolachão dos menudos? Meu chapéu, a Bianca também tem. Que coisa. Hã? Tem? Quem tem do Ricky Martin, hein? Não. A Juju. Não, mas curta, não se reprima, não se reprima. Como é que é? Dance. Como é que é? Não me lembro. Tchá, tchá. Gente, a sua paixão pode não ser simplesmente um hobby, mas pode ser o próprio Deus. Você já parou para pensar que a tua paixão pode ser o próprio Deus? Você já parou para pensar que você pode se apaixonar por Deus? Gente, você consegue imaginar uma pessoa como essa criar o universo inteiro? Gente, é uma pessoa fabulosa para você investir tempo sozinho com Ele. Quando você começa, quando Jesus diz, fecha a porta atrás de você, Ele sabe o que está falando. Porque Deus vai te levar a lugares nele que você não imagina. Chega ao ponto de Filipe, por exemplo, estar evangelizando numa cidade, num lugar, num caminho, e dali a pouco vem o Espírito de Deus e leva ele embora, e ele é transportado. Star Trek é fichinha, cara. Ele é teletransportado para um outro lugar, vai para Azoto, não é Arroto, Azoto, um lugar totalmente longe. Deus é impressionante, Deus é fantástico. Se apaixone por Ele, experimente se apaixonar por esse Deus tão criativo, tão colorido, tão cheio de criatividade, tão cheio de inteligência. Mas Ele é humilde. Ele nunca vai olhar para você com desprezo.
Jesus disse: venha e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Como é gostoso você se aproximar de uma pessoa que não te despreza, que não olha para baixo, mas considera você uma pessoa importante, digna. Pense o seguinte: Deus criou o Éden. Éden significa paraíso, significa um lugar extremamente gostoso, um lugar fantástico, paradisíaco. E quando você tem a história se desenvolvendo ali da criação, você vê em Gênesis 2,16, olha como é que Deus é. Ele diz assim, ó, coma livremente. Meu Deus, nem glutonaria tinha naquela época. Coma à vontade. All you can eat. Tudo que se puder comer. Buffet livre, sem pesar consciência. Coma livremente. Oh, coisa boa. Não precisa fazer nada do perder para ganhar, não precisa se preocupar com nada disso. Você vai para um lugar onde Deus diz, coma à vontade. Mas o incrível é que nós, seres humanos, temos uma inclinação, coisinha triste. Aí ele diz, bom, não tem amor se não houver opção. Então, está aqui uma árvore que vai gerar um fruto proibido. Disso você não pode comer. Gente, se fosse eu, claro, hoje, sabendo de tudo isso, eu tinha pego um machado e teria cortado aquele troço lá, botado no chão. Mas é claro que agora eu já sei o final da história. Mas na hora, a gente não tem essas informações, né? Então, Adão, a gente meio que entende o cara. Mas tanto lugar para ir, dois nus, no paraíso, podiam fazer o que quiser, não tem fronteira, não tem cerca. Vai embora, pega o barco do amor e né, vai criando filho no meio do caminho, assim. Pup, pup, pup. População ribeirinha vai crescendo. Né? Adão e Eva, vão lá e multiplica. Para multiplicar, vamos lá, Eva, vamos, vai na posição. E, né? Vamos lá, e tal, e vamos reproduzindo, e vai reproduzindo, e vai reproduzindo. Mas não! Foram ficar perto da árvore proibida, do fruto proibido. E fica olhando para o fruto proibido. Não sei por que ficaram ali. Foge, louco. Fuja. Aproveita a mulher da tua mocidade e vai na posição. Vamos embora. Toca a vida. Pega o barco do amor e filho nesse mundo. Filho para que te quero. Mas o que acontece é o seguinte. A mentira é um negócio impressionante. Como nós queremos a liberdade, quero fazer o que eu quero, a gente escuta uma mentira, e é como se fosse assim, um urso, sabe aquela armadilha para urso, que tem aquela garra no chão, assim, está aberta aí, você pisa dentro e te agarra. É como se o urso fosse pensar assim, se eu pudesse pôr o meu pé ali dentro, aí sim eu seria livre. Por quê? Porque eu posso, porque eu quero, eu sou livre para fazer isso. Mas é uma burrice tão grande, mas a gente faz. A gente faz cada coisa que nem Deus acredita quase. E o urso vai lá e mete o pé na armadilha e está preso. E dói. E você sofre. Porque você decide acreditar numa mentira. Você decide achar que os 10 mandamentos são para outra época. Não adulterarás? Não, isso aí é para outra época. Não furtarás? Pode ser para essa época, mas tanto político fazendo, por que eu não posso? Né? E aí a gente vai vivendo a vida de uma maneira superficial. Eu quero dizer para você o seguinte, Salmo 119, 32, que eu disse que ia convencer vocês que corro pelo caminho dos teus mandamentos, porque o meu coração está livre. Quero que você imagine o seguinte, por exemplo, Felipe toca o violão. Se eu disser, Felipe, toque aí, ele vai tocar livremente, ele vai conseguir fazer vários acordes, várias músicas. Agora, ele tem entendimento, ele conhece, ele entendeu, e ele está livre no violão. Se eu for tocar o violão, eu só vou tocar uma música, Fuga da Prisão. Vou pegar aquela cordinha, né? Como é que é? Cadê a cordinha? Tá ligado isso aqui? Não, né?
Fugir da prisão. Estou fugindo da prisão. Única coisa que eu sei tocar no violão. Não consigo ter liberdade, não consigo correr nesse instrumento, porque eu não entendo, não conheço, não domino o assunto. A hora que você começa a entender o teu Deus, a hora que você começa a entender quem Ele é e por que é que Ele escreveu essas coisas, você começa a viver a sua vida de uma maneira muito mais livre. Só porque eu tenho uma oportunidade, é que eu vou encontrar liberdade. Só porque eu tenho, puxa, bom, eu sou livre, então não vou fazer, não vou praticar isso aqui porque eu não quero. Se eu não praticar, se o Felipe não praticar o violão, ele não vai ser livre na hora de tocar, ele vai ter muitas restrições. Então, só porque eu estou, entre aspas, livre para ser negligente, não significa que eu alcancei liberdade. Liberdade não tem nada a ver com preguiça, nada a ver com negligência e nada a ver com aproveitar qualquer oportunidade. Liberdade tem a ver com você se relacionar com Jesus e conhecer Jesus, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. E quem inventou a vida foi o próprio Jesus. Então, a jornada para a nossa liberdade, ela é pavimentada pelo nosso caráter, por quem eu sou, pelos valores que eu tenho dentro de mim, pela maneira que eu consigo me relacionar com Deus e o quanto eu entendo dEle, o quanto eu me relaciono com Ele. Então, algumas pessoas aqui talvez hoje estejam se sentindo presas, estão claustrofóbicas dentro de si mesmas, estão presas dentro da sua pele. E elas querem mudança. Eu não estou satisfeito com a vida que eu estou vivendo, me sinto preso, me sinto aprisionado, não consigo correr, não consigo deslanchar na vida, não consigo me sentir realizado. A única maneira de você realmente alcançar essa liberdade é através da mudança. E a mudança é só em Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E é o que Deus quer. Me permita orar por você e depois nós vamos tomar a ceia. O David vai nos conduzir nessa ceia. Abra bem teu coração, por gentileza. Quero que você saiba que a única pessoa que sabe direitinho qual é o teu futuro é o teu Criador. Se você quer ter uma vida maravilhosa, você precisa descobrir qual deve ser essa vida. E quem te criou é que sabe. Quem criou você sabe aonde você vai ser livre. Então se relacione com Ele.